Bom dia, bom dia, bom dia, com grandes alegrias. E vamos de grandes coisas, não poderia deixar de colocar Fernandinho, eu tô com o Fernandinho na veia. Ontem estivemos ali no show dele, foi uma grande bênção ali em São Paulo, no Espaço das Américas. Então vamos deixar essa música. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Hoje é o devocional do dia 11 de setembro de 2021. Hoje é um sábado. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse novo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz dos cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E vamos profetizando, né, gente? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Sim, grandes coisas estão por vir, grandes coisas. Sim, ninguém como nosso Deus. Ninguém como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Declare, Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. vamos declarar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. E com essa música eu vou deixar ela mais baixinha aqui. E nós vamos fazer o nosso devocional hoje. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito feliz. Ontem à noite estivemos ali
no show do Fernandinho, no Espaço das Américas. Eu quero agradecer aqui minha gratidão a Keila que convidou, e foi mais a Luciana, foram umas outras pessoas que eu conheci, a Amanda, o Alisson, foi o Tom, enfim, algumas pessoas, e eu tô muito feliz por tudo que está acontecendo, e a gente tem que declarar mesmo que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer, né? E hoje nós vamos fazer mais um devocional, e esse devocional vocês sabem que é um presente de Deus na minha vida, né? Então é um devocional baseado nesse livro aqui, Mulheres que Amaram a Deus, né, de Elizabeth George, 365 dias com as mulheres da Bíblia. Hoje é dia 11 de setembro de 2021, e nós vamos falar aqui de mais uma mulher, né? Na verdade, a alma de uma mãe, a mãe de Tiago e João. Então, nós vamos estar falando assim um trecho ali de Mateus 20:20. Então, devocional, Mulheres que Amavam a Deus, vocês sabem que esse devocional, Deus tocou ao meu coração de fazer esse devocional, de compartilhar esse devocional. Depois que eu fiz um treinamento, na verdade eu estava numa caverna, estava num casulo da depressão, e depois que eu saí, até paralisei, fui internada, enfim. E depois que aconteceu todo esse evento, né, fui para psiquiatra, fui para psicólogo, né, por causa da depressão, eu acabei recebendo como presente, né, esse devocional, na verdade, né, eu recebi como presente. E aí uma colega de Ana, né, convidou para entrar num grupo, e nesse grupo de oração, né, de devocional, eles estavam seguindo esse livro. Eu comprei o livro, quando o livro chegou eu falei, uau, esse livro aqui é uma preciosidade e tem um conteúdo incrível falando sobre mulheres. E mulheres que amaram a Deus, mulheres da Bíblia, né? E Deus falou assim ao meu coração, Irani, porque você vai ser egoísta mais uma vez, né? Porque eu tava só aprendendo, eu não tava compartilhando o meu conhecimento. E nisso que ele começou a falar que eu deveria compartilhar o meu conhecimento, que eu deveria falar com as pessoas através de devocionais diários. Então, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra, né? Para fazer através desses devocionais. Então, estou aqui diariamente falando sobre os devocionais das mulheres que amaram a Deus, tá? E hoje, né, o devocional do dia 11 de setembro, porque eu fiz um treinamento, né, então eu até nem parei, depois que eu tive um colapso, né, da depressão, e nós estamos no mês, né, de combate ao suicídio. Queria dizer que durante esse período negro que eu estive na depressão, eu por várias vezes pensei em tirar minha vida, né, e eu pensei em tirar minha vida, mas Deus é misericordioso, né, e apesar de todo a fase negra que eu estive, Deus me resgatou, e eu sou muito grata, eu sou muito feliz a isso. E aí, depois dessa fase, né, que eu fui internada, que eu estava em tratamento, aconteceu um fato que foi o Paulo Vieira, ele é da Febracis, né, e ele anunciou um treinamento que chama o Poder da Ação. O Poder da Ação, inclusive, eu indico, cadê o meu livro, O Poder da Ação? Tá aqui, O Poder da Ação. Esse livro aqui, O Poder da Ação, e esse livro aqui, ele tinha um treinamento, eu fiz um treinamento, e nesse treinamento ele fez uma chamada para um outro treinamento que era o Método CIS. O Método CIS, então, o Método CIS é um programa, o maior programa de inteligência emocional do mundo, e eu passei por essa imersão. Foram 2 módulos, né, 5 dias, e o primeiro módulo eu já virei totalmente a minha chave. Foram 3 dias, 11, 12 e 13 de junho, agora de 2021, e eu virei a chave. E eu aprendi nesse treinamento que nós devemos crescer no conhecimento e contribuir com as outras pessoas, né? E nisso que eu tô contribuindo, eu recebi esse livro, Deus tocou o coração e falou assim, Irene, não seja egoísta de ler mais esse devocional sozinha,
né? Abre a sua câmera, né? E vocês sabem que uma pessoa depressiva, ela não quer falar com ninguém, ela não se expõe, ela não fala. Então, realmente é um milagre e Deus colocou no meu coração que eu fizesse isso todos os dias do ano. Então, eu estarei aqui. Eu comecei no dia 29 de junho, tá? E estamos aqui, né? Vou fazer 365 dias, porque esse livro tem, né, essa característica, né, de ter um texto, né, uma reflexão sobre a Bíblia, sobre as mulheres da Bíblia, né? E nós vamos falar aqui sobre a mãe de Tiago e João hoje, tá? Então, o devocional é a alma de uma mãe. A mãe de Tiago e João. Está lá em Mateus 20:20 e fala assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Que favor será que foi esse? Vamos hoje conhecer uma mãe que, como a maioria das mães, ama a Deus e deseja que os filhos sirvam ao Senhor, né? Então, muitas mães gostariam, né, que os seus filhos servissem ao Senhor. Essa mulher era a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, né? Que abandonaram o barco pesqueiro do pai para atender o vinde após mim de Jesus, que está lá em Mateus 4,19, tornando-se seus discípulos, né? Então, Tiago e João, né, são os filhos de Zebedeu, que eles abandonaram o barco pesqueiro do pai para atender ao vinde após mim de Jesus, né, que está lá em Mateus 4,14, e tornaram-se seus discípulos. Nessa breve cena, descrita em apenas 4 versículos, vemos uma mãe zelosa apresentando seus desejos sinceros perante o Senhor, perante o seu Senhor e Salvador, que é o Jesus, né? Então, quais são o que está nesses 4 versículos, né? Quais são os desejos? Então, pessoa, né? Não há dúvida de que a mãe dos filhos de Zebedeu conhecia a autoridade de Jesus. Então, como pessoa, não há dúvida que a mãe dos filhos de Zebedeu, né, a mãe de Tiago e João, conhecia a autoridade de Jesus. Uma postura, ela também teve uma postura. Qual que foi essa postura? Quando se aproximou do seu Senhor, essa adoradora quando se aproximou de seu Senhor, essa adoradora sabia que a única postura a ser adotada deveria ser a humildade. Portanto, a mãe de Tiago e João ajoelhou-se diante dele. Então, ajoelhou-se diante de Jesus. Então, ela teve uma postura de humildade, né? Pedido. Uma outra coisa foi o pedido. Para uma serva fiel, né? Está lá em Mateus 27:56. Essa mãe pediu algo que somente Deus poderia conceder. Então, somente Deus poderia conceder. Ela ousou pedir: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e o outro à tua esquerda. E isso está lá em Mateus, na passagem de Mateus 20:21. Em outras palavras, permite que eles ocupem posições de grandeza ao teu lado, né? Afinal, Jesus, o Rei dos Reis, né? Então, permita que tenha. Aquela mãe fervorosa, desejosa de ver seus filhos amando e servindo a Jesus para sempre, deve ter interpretado mal os ensinamentos do Mestre sobre serviço, recompensa e reino celestial. Mas ela nos mostra as preocupações espirituais que permeiam o coração de sua mãe. Pessoa. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador pessoal. Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador pessoal? Você permite que ele reine como Senhor da sua vida em todos os aspectos? Então vamos lá, Jesus Cristo, como pessoa, Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Você permite que ele reine como Senhor da sua vida em todos os aspectos? Postura. Você adota uma postura de humildade a ponto de Jesus sentir-se honrado por ser o Senhor da sua vida em seus aspectos? Deus encontra em você uma serva reverente, uma mulher de oração e de coração contrito? E um pedido: você leva ao Pai Celestial todas as preocupações com seus filhos? Você pede, busca e bate a favor dos seus filhos e filhas? Isso está lá em Mateus 7:7 até 9.
Então você pede e busca e bate a favor dos seus filhos? Neste momento, eleve sua alma ao Senhor a favor deles. Então, esse devocional aqui, ele está falando muito, né, de uma alma de mãe, aquela alma que quer que seus filhos sirvam, né? E como é bom servir ao Senhor, né? Como é bom servir ao Senhor. Então, muitas mães desejam isso, né? Mas muitas não conseguem. Então, como que a gente pode, né? Ir aos pés de Jesus, né, e pedir isso, e clamar por isso, né? Mateus 7,7, eu gosto bastante, né? Que ele deixa eu ver aqui deixa eu acessar aqui minha Bíblia, que é essa parte de Mateus 7,7. Deixa eu ver aqui. Eu utilizo tanto a Bíblia física como o YouVersion, que ela serve para celular. Como eu tô aqui no celular, eu vou ver aqui no meu iPad, tá? Então, vamos lá, Mateus, deixa eu ver aqui, só para Mateus 7,7, gosto muito desse versículo. Então, Mateus, começando em 7,7, né? Ele fala assim, a persistência na oração. E que também tá lá em Lucas, né? Mas Mateus 7,7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate a porta será aberta. E continua aqui no 9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que querem que façam a vocês, pois essa é a lei do profeta, né? Então, aqui fala muito da persistência na oração, e tá lá em Mateus 7,7, começando em Mateus 7,7, tá? Então fiquem, né? Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, tá? Então, esse daqui esse devocional, e com isso eu finalizo esse devocional desse livro incrível, que eu vou falar mais um pouquinho com vocês, que é o devocional que eu tô fazendo diariamente, que é Mulheres que Amaram a Deus, né? 365 dias com as mulheres da Bíblia, de Elizabeth George. Esse livro aqui é incrível. É um livro precioso e que tá falando, e eu estou compartilhando todos os dias aqui. Então, hoje é o devocional do dia 11 de setembro, né? E eu gostaria de falar, assim, hoje um pouquinho sobre gratidão. Gente, ontem eu estive num show do Fernandinho, ali no Espaço das Américas, ali na Barra Funda, né, no Memorial da América Latina, né, em São Paulo. E realmente foi incrível, foi um momento muito abençoado. E aqui eu quero expressar a minha gratidão, a minha grande amiga a Keila, que nos momentos em que eu estive assim, na minha pior fase da minha vida, ela esteve orando e ela até ligava para mim e eu não atendia, porque eu tava com pensamentos assim muito deturbados, né, durante a minha fase de depressão. E eu imaginava que ela tava ligando como se tivesse amando de outras pessoas, e eu tava com um negócio de perseguição, né? Então, gente, depressão é uma coisa muito ruim, os pensamentos são muito destruidores, os pensamentos são umas coisas assim que você não tem explicação, e demorou muito tempo para que eu atendesse ela. E o dia que ela atendeu, ela perguntou: Irani, você tá bem? Eu falei: não tô bem, não tá nada bem, mas eu queria desligar logo. E eu tava em pânico, né? Porque eu achava que pessoas tinham enviado ela
para me perseguir e que eu ia ser presa. Eu tava na minha cabeça, eu tava fazendo coisa errada e eu ia ser presa. Então eu fiquei muito angustiada quando ela ligou, né? Mas e depois que eu fiz esse treinamento do Paulo Vieira, que eu fui conversar com ela, a primeira coisa que eu falei assim, Keila, fala sério, por que que você me ligou? E quando ela falou assim, por que que ela tinha ligado, ela falou assim, Irani, nas minhas orações, até me emociona, nas minhas orações da minha madrugada, Deus falava comigo, Deus me cutucava e falava assim, por que, Irani, o que está acontecendo com você? Né? E Deus falava muito com a Keila, que era para orar por mim, que era para se preocupar por mim. Então, aí eu via como Deus me ama, como Deus gosta de mim, e como Deus me acolhe no seu colo, mas eu não conseguia entender isso. Na verdade, no meu pior momento, eu achava que eu estava sendo perseguida, eu achava que ela estava mandando, ela veio a mando de pessoas, na verdade ela veio a mando de Deus. Então eu sou muito grata a Keila e aquela que me convidou ontem, né, para eu estar lá nesse evento com outras pessoas e foi muito bom, até tocou muito essa música do Fernandinho, né? Grandes coisas estão por vir e eu creio que Deus é poderoso para fazer grandes coisas na minha vida e através da minha vida e que eu tenho que falar o que aconteceu comigo e que Deus, né, tá nisso, embora no momento eu achava que ele não estava, que ele não gostava mais de mim. Foi muito difícil, mas passou e eu fico muito grata, pela Keila ter, né, Deus ter falado com ela, porque ela não sabia de nada, de Deus ter falado com ela. E aí ontem nós tivemos um momento incrível lá em São Paulo, no show do Fernandinho, né? E aí tem essa música, né? Não tem como, né? Grandes coisas vão acontecer. Então, ao mesmo tempo que eu vivi o pior ano da minha vida, nessa depressão, eu tô vivendo o melhor ano da minha vida, depois que eu fiz esse treinamento de inteligência emocional. E Deus é maravilhoso e grandes coisas Ele tem ainda que fazer. Grandes coisas. E eu só tenho a agradecer. A gente se emociona, né? Porque como eu já tive a ponto até de tirar minha vida, né? Então eu sei que grandes coisas estão por vir, porque Deus me resgatou, né? Ai, nossa, tô até... Mas... E eu vou finalizar aqui essa minha live profetizando. Cadê minha pastinha aqui para profetizar? Que grandes coisas estão por vir, né? Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Ai, meu Deus. Ninguém é como o nosso Deus. E eu vou pegar aqui para finalizar essa live, né? Vamos profetizar, né? A gente se emociona, mas dá tudo certo. No final dá tudo certo. Deus é maravilhoso. Sim, Jennifer, Deus é maravilhoso. Ele opera maravilhas. A gente não sabe como, né? Mas é incrível, né? Deus falar com pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo, porque eu estava no meu casulo, né? Mas ele opera milagres. E quer que a gente fale disso, quer que a gente fale, então é por isso que eu tô aqui, todos os dias. Então vamos lá, e eu vou finalizar aqui profetizando, apesar de estar aí com a voz bem embargada, eu vou profetizar. Então vamos lá, que são todos os exercícios, né, que eu aprendi, que a gente tem que treinar todos os dias, né, são exercícios, são ferramentas emocionais, né, que a gente precisa praticar, né, na nossa vida, tá? Então vamos lá, eu profetizo que 2021 vai ser o melhor ano da sua vida até então, e eu tô vendo isso, apesar de 2021 ter sido o pior ano da minha vida, né, eu fiz um desafio, gente, como a palavra tem poder, né?
Eu iniciei um ano com o desafio do Pablo Marçal, que chama O Pior Ano da Sua Vida. E nesse desafio, realmente, a minha cabeça começou a embaralhar tudo, os pensamentos começaram a embaralhar, porque eu já estava no processo da depressão, né? E ele falava assim, esse ano você tem que marcar ele, porque ele vai ser o pior ano da sua vida, para que nunca mais você passe isso que você está passando. E dito e feito, a palavra tem poder, eu passei o pior ano da minha vida. E eu até ficava assim meio encucado, porque eu sabia que a palavra tinha poder, né? E falei assim, caramba, meu, mas e esse negócio desse desafio, né, do Pablo Marçal, que esse desafio é o ano inteiro, né? Mas eu não aguentei. Eu parei, acho que em março, eu parei. Foi antes, porque eu comecei a fazer e os exercícios, as leituras, né? E o Pablo Marçal, ele é um cristão e ele quer resgatar também os cristãos da sua escravidão, né? Dos pensamentos, né? De várias coisas. E é puxado, o desafio dele é muito puxado, né? É leitura de livro toda semana, é ver vídeo, são várias coisas, né? Tem jejum, tem oração, tem leitura da Bíblia, tem várias coisas, porque ele olha todos os pilares da vida, né? Então você tem desafio de fazer com a família, tem desafio para fazer networking, todo dia você tinha desafios, né? E os meus pensamentos começaram a embaralhar e, enfim, aí eu me afundei na minha depressão. Mas eu acredito que para tudo existe um propósito, né? Tem um propósito de Deus. E aí, quando eu tive meu problema, né? Que eu paralisei realmente, eu fui levada para o pronto-socorro e eu internei. Foi um dia, tudo bem, para fazer exames, mas eu fiquei internada. E aí eu continuei com psiquiatra tal, e psicólogo. O que aconteceu? Depois veio esse treinamento de inteligência emocional. Primeiro treinamento, o poder da ação. E depois teve a chamada para o método CIS. E em 3 dias no método CIS a minha cabeça virou com todas as coisas que ele explicou. O funcionamento do cérebro, coisas da neurociência, muitas coisas que ele falou, né? O Paulo Vieira. E aí ele já declarou, né? Que 2021 vai ser o melhor ano da sua vida. E eu tomei posse, e aí nós temos, assim, várias ferramentas emocionais, várias ferramentas que a gente tem que fazer, né? É como se fosse uma academia. Você tem que fazer aquela ginástica para estar bem. E aí ele também tem exercícios emocionais. E um dos exercícios é a gente profetizar. Profetizar na nossa vida e profetizar na vida dos outros. Esse é um dos exercícios, né? Então, vamos lá. Eu profetizo que 2021 vai ser o melhor ano da sua vida até então. Eu profetizo que acontecimentos extraordinários e inesperados vão acontecer. Eu profetizo que a sua casa vai ser conhecida como casa de luz, como casa de paz e casa de amor. Eu profetizo que a sua saúde vai ser revigorada e restaurada dia após dia, dia a dia deste ano. Eu profetizo maturidade, eu profetizo discernimento. Eu profetizo sabedoria extraordinária. Eu profetizo prosperidade financeira como você nunca viu. Eu profetizo prosperidade profissional como você nunca viveu. Eu profetizo que Deus vai ser contigo em todo o tempo, te conduzindo, te guardando e te livrando das coisas ruins. Eu profetizo que os teus filhos vão olhar para você com orgulho e admiração total e completa. Eu profetizo que aquilo que te impedia não te impede mais. Eu profetizo que aquilo que te impedia não te impede mais. Eu profetizo coragem, eu profetizo amor, eu profetizo verdade e ousadia. Eu profetizo uma vida com Deus como você jamais teve, profunda, extensa e verdadeira. Eu profetizo que a tua família toda é blindada. Eu profetizo que o teu negócio é blindado por Deus. Eu profetizo que as tuas emoções são blindadas. Eu profetizo que onde você chegar, você vai ser acompanhada pelo brilho da sabedoria, o brilho de Deus. Eu profetizo que a partir deste momento, você tenha uma nova aliança com os teus familiares refeita e regenerada. Eu profetizo que a sua vida e o melhor da sua vida começa agora.
Eu profetizo que a sua vida e o melhor da sua vida começa agora, certo? E eu vou finalizar só pegando aqui um trechinho aqui mais dessa música. Ai, linda, aqui do Fernandinho, né? Que a gente... Nação, tu és esse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz dos cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E eu vou ficando por aqui, gente. Até amanhã. Um grande beijo, fiquem com Deus. Amém, Jennifer. Vamos encontrar qualquer dia pra gente conversar, tá? Um grande beijo pra vocês e amanhã eu estou aqui. Eu atrasei hoje um pouquinho, porque eu cheguei muito tarde depois do show. Nós fomos comer uma pizza, comer algumas coisas lá numa padaria lá que fica 24 horas ali na Paulista. E aí chegamos super tarde, aí acabei não conseguindo acordar. Mas o horário no final de semana... Ai, você ama essa música, realmente. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas. Vamos profetizar, né? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Um beijo então pra vocês, um beijo, Jennifer. Vamos conversar, vamos nos encontrar aí. Um grande beijo, fiquem com Deus. Todos os dias eu tô aqui pelas manhãs. O meu horário certo seria de segunda a sexta, às 6h26. E de fim de semana, sábado e domingo, às 7h27, tá? Um beijo, Deus te abençoe também. Fique com Deus. Tchau, tchau.